Olá, eu sou Ivan Lima e, como sempre, é um prazer te receber por aqui. Em 1º de maio de 2020, no final do dia, por volta das 6 horas, um grupo de traficantes invadiu e atacou os soldados do destacamento do Exército da Ilha das Flores, localizado no município de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. O objetivo era muito claro: conseguir furar o bloqueio do Exército e passar com dezenas de quilos de cocaína. Dos 25 militares que estavam na guarnição, um deles acabou sendo alvejado e, infelizmente, morreu. Ao mesmo tempo, atualmente, esses mesmos traficantes estão entrando em território brasileiro, interessados no garimpo ilegal de ouro nos rios da Amazônia. Segundo informações divulgadas pela BBC, os criminosos estão extorquindo garimpeiros ilegais que atuam de forma clandestina nos rios da região e cobrando uma espécie de pedágio para poderem continuar trabalhando. Esses criminosos fazem parte das Farc, ou melhor, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Assim, o Exército Brasileiro tenta evitar que esses narcotraficantes entrem no nosso país há muitos anos. Tanto que houve até uma operação chamada de Operação Traíra, que é exatamente a história que eu irei contar para você agora. Antes de mais nada, você precisa entender por que existem tantos conflitos na floresta amazônica brasileira e o que é essa organização que gera tantos problemas para as autoridades sul-americanas. Se você der uma olhada rápida no mapa da América do Sul, verá que o Brasil está cercado de países produtores de drogas. Colômbia, Bolívia e Peru produzem cocaína, enquanto o Paraguai comercializa maconha. Qual a relação do Brasil com o tráfico de drogas? Ao menos com a produção, o Brasil supostamente não tem nenhuma ligação. Mas quando falamos em distribuição, o nosso país é fundamental para que a droga chegue ao resto do mundo, especialmente na Europa. Isso porque o país é uma grande rota de distribuição para o mercado internacional por causa da sua localização, sem falar na quantidade de droga que os brasileiros consomem. Todos os anos, as autoridades brasileiras apreendem milhares de quilos de droga na Amazônia. Por causa das características da região, é complicado fazer monitoramento, controle e segurança das fronteiras, o que deixa brechas para os criminosos. E não é de hoje que o nosso país é usado para a distribuição de tráfico de drogas. Em 2006, o relatório anual de estratégias de controle internacional de narcóticos do Departamento de Estado norte-americano revelou que a droga destinada à exportação é trazida ao Brasil, principalmente da Colômbia, através da fronteira com o Amazonas. O relatório ainda revelou que a droga colombiana é a mais procurada pelos outros países, devido à sua qualidade, e que as mercadorias ilegais eram levadas aos portos do Nordeste brasileiro para serem revendidas na Europa, África e Oriente Médio. Então, o que é essa organização criminosa que causa tanto caos para as autoridades colombianas e brasileiras, hein? A história das Farc é um pouco complexa, mas vou tentar resumi-la. Durante a década de 1960, as duas principais forças políticas da Colômbia, os liberais e os conservadores, se juntaram para formar a Frente Nacional. Em oposição, surgiram grupos guerrilheiros de ideologia socialista, como o Exército da Libertação Nacional, o Movimento Revolucionário 19 de Abril, também conhecido como M19, e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, conhecida popularmente como Farc. Criada em 1964 pelo ex-combatente liberal Pedro Antônio Marim, a organização ganhou força principalmente durante a década de 90, chegando a dominar cerca de 40% do território colombiano. Em certo ponto, as Farc chegaram a ter 18 mil guerrilheiros. Com o comércio de cocaína,
a organização consegue se armar militarmente. Por causa da exploração do narcotráfico e da violência, é claro que a organização perdeu o verdadeiro foco, passando a ser considerada uma organização terrorista. Por quase 50 anos, as Farc estiveram em conflito com o governo colombiano. Porém, em 2016, líderes da organização fizeram um acordo com Juan Manuel Santos, o então presidente da Colômbia, e fizeram um tratado de paz que previa o desarmamento da organização e a possibilidade do grupo participar da vida política do país. No ano seguinte, a maioria dos rebeldes se desmobilizou e passou a formar o partido político Força Alternativa Revolucionária do Comum, também conhecida pela sigla FARC. Cerca de 8.000 armas foram entregues às autoridades. Apesar da mobilização, uma pequena parte dos membros das Farc decidiram não aderir ao acordo e continuaram a atuar, principalmente na floresta amazônica. Agora que você já está contextualizado, vamos ao que realmente interessa. Era dia 26 de fevereiro de 1991, quando soldados do Exército Brasileiro foram atacados covardemente. Desde o ano de 1864, quando os paraguaios atacaram um posto isolado no Mato Grosso do Sul e começaram a Guerra do Paraguai, coisas desse tipo nunca aconteciam. No entanto, dessa vez, quem atacava o Exército Brasileiro não era uma nação, mas uma das organizações criminosas mais temidas da Colômbia. Foram cerca de 40 guerrilheiros que adentraram o território brasileiro próximo à fronteira entre Brasil e Colômbia, às margens do rio Traíra, no estado do Amazonas. Neste dia, o destacamento Traíra do Exército Brasileiro contava com apenas 17 militares que estavam completamente desavisados de qualquer ataque. Lembrando que eram 17 militares contra 40 guerrilheiros. Uma batalha claramente injusta. As suspeitas do Exército foram de que o ataque foi uma resposta à repressão exercida pelo destacamento de fronteira ao garimpo ilegal na região. Dos 17 soldados que estavam fazendo a guarda da fronteira à beira do rio Traíra, 12 deles foram alvejados, deixando 3 mortos e 9 feridos. Segundo relatos dos sobreviventes, o ataque começou com a execução de 2 sentinelas que estavam armados na hora. Após serem abatidos com armas de precisão, 2 grupos fortemente armados avançaram pelas vias de acesso, enquanto um terceiro grupo fazia o apoio. Além de mortes e feridos, várias armas, munições e equipamentos foram roubados. Obviamente, o Exército Brasileiro daria sua resposta. Ao saber do acontecimento, as Forças Armadas do Brasil, autorizadas pelo então presidente Fernando Collor de Mello e com o apoio de César Gaviria, que ajudou a acabar com o reinado de Pablo Escobar, organizaram uma operação secreta batizada como Operação Traíra. O objetivo era prender os guerrilheiros que tinham cometido o ataque e tentar recuperar os armamentos roubados. Para apoiar a Operação Traíra, a Força Aérea Brasileira disponibilizou 6 helicópteros de transporte de tropas, 6 aeronaves de ataques e aviões de apoio logístico. Já a Marinha forneceu um navio de patrulha fluvial, que ajudou no apoio logístico e garantiu a segurança daquela região. O Exército Brasileiro enviou suas tropas de elite, forças especiais e comandos do Batalhão de Forças Especiais e do 1º Batalhão Especial de Fronteira para atacar a base das Farc em território colombiano, próximo à fronteira, enquanto o Exército colombiano apoiou a Operação Traíra com o Batalhão Bejarano Munhoz, que bloqueou a rota de fuga dos guerrilheiros caso tentasse fugir do ataque do Exército Brasileiro. A resposta do Exército Brasileiro foi dada à altura do ataque cometido pelas Farc. Em março daquele mesmo ano, cerca de 400 militares foram para a região durante a Operação Traíra, que foi um verdadeiro sucesso. Não se sabe ao certo quantos guerrilheiros morreram durante a operação. Alguns sites apontam 7 ou 8 mortes, enquanto outros dizem que cerca de 62 guerrilheiros vieram a óbito. Além disso,
Dezenas de outros membros da Farc também foram presos. A maior parte do armamento e dos equipamentos roubados foi recuperada. Foram cerca de 20 horas até que o exército finalizasse a missão. As Farc, aparentemente, entendeu qual era o recado do exército brasileiro. Durante anos, a organização não ousou fazer outro ataque como este, a não ser mais recentemente, quando os guerrilheiros passaram a cobrar pedágio dos garimpeiros ilegais que atuam de forma clandestina nos rios da Amazônia. Apesar do caso ser pouco conhecido pelos brasileiros, todos os anos, no dia 26 de fevereiro, é realizada na sede do Comando de Fronteira Solimões, no 8º Batalhão de Infantaria de Selva e nos seus pelotões especiais de fronteira, uma cerimônia em homenagem aos heróis que foram mortos no destacamento do Traíra em 1991. São eles Sidmar Fonseca Moraes, Sansão Ramos Gonçalves e Aldemir Lopes de Almeida. Foi assim que acabou a Operação Traíra, ocasião em que o Exército Brasileiro lutou contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!